Perideton parthenon heptagen curio, uk echo gnomen de didomi hos elemenos hupo curio pistos einai. Esse é um dos textos muito mal interpretado por teólogos católicos e por muitos evangélicos. O texto encontra-se em primeira carta de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo 7, versículo 25. Esse texto, dentro do desenvolvimento da teologia católica, serviu de base para a formação do pensamento em que há a distinção de duas obras. Tertuliano traduziu esse texto de 1 Coríntios 7, 25 de uma forma em que possibilitou a compreensão da distinção de duas obras. Nesta mesma ordem de ideia, a Vulgata Latina em 1 Coríntios 7, 25 traduziu da seguinte forma, no caso a tradução feita por São Jerônimo. De virginibus autem praeceptum domini non habeo concilium autem do tanquam misericordiam consectus a domino ut sim fidelis. Se repararem, nesta tradução nós temos praeceptum, que traduz heptagen, e concilium, que traduz gnomen. Neste sentido, na teologia católica, houve uma distinção entre as ordenanças dadas por Jesus Cristo, sendo entendida como as ordenanças normais que todo mundo praticamente faz, cumpre, e os conselhos, no caso o concilium, que são aquelas ordenanças em que nós praticamos acima das ordenanças normais. Ou seja, no pensamento católico existem mandamentos em que todo mundo praticamente cumpre, portanto obras provenientes destes mandamentos que, em outras palavras, são méritos que estão de acordo com aquilo que já foi ordenado. Existem conselhos ou outras obras em que nós praticamos além destes mandamentos. Nesta ordem de ideia, surge dentro do pensamento católico que é denominado como mérito condignum e meritum congruum. Mérito condignum são aquelas obras que nós praticamos por excesso. E mérito congruum são aquelas obras que nós praticamos de acordo. 2000 years later. O mérito condigno, que são aquelas obras que nós praticamos por excesso e que o Senhor, de certa forma, é obrigado a nos recompensar além daquilo que são as recompensas normais destas mesmas obras provenientes destes mandamentos. Por outro lado, muitos evangélicos entendem esse texto como havendo ali dois pensamentos. Esses mesmos dois pensamentos são antônimos entre si. O pensamento de Cristo e o pensamento de Paulo. As ordenanças de Cristo e as ordenanças de Paulo. Como se contrastando entre si, se contradizendo entre si. O que na verdade não é o que o texto nos apresenta. Simplesmente o texto nos apresenta um único pensamento. A Bíblia em si tem um único pensamento. A Bíblia não tem o pensamento de A, B, C. Porém tem um único pensamento, pois todos os escritores bíblicos foram guiados por um único Espírito, pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. E o Espírito que falou aos homens por meio de Cristo é o mesmo Espírito que falou por meio de Paulo. O que acontece nesse texto de 1 Coríntios 7, 25, na verdade, é que Paulo ali está a apresentar mandamentos que não foram dados por Cristo explicitamente. Ou seja, ao longo do desenvolvimento da teologia do Novo Testamento, que na verdade é o cumprimento do Antigo Testamento, houve uma certa progressão. Ou seja, existem mandamentos que Cristo nos disse explicitamente, nos deixou explicitamente nas cartas evangélicas. Porém, o mesmo Cristo, por meio do seu Espírito, concedeu outros mandamentos aos seus apóstolos para a sua igreja. Nesse texto que nós lemos, não encontramos ali uma contradição entre o que Cristo disse e o que Paulo disse. O que Paulo estava a dizer é, na verdade, aquilo que era a vontade de Cristo Jesus. Assim sendo, o que nós temos ali é o mesmo Espírito que falou por meio de Cristo Jesus aos apóstolos. É o mesmo Espírito que agora está falando por meio de Paulo à igreja de Coríntios. No caso, desenvolvendo aquilo que Cristo inicialmente já disse. 2000 years later. Não há de modo nenhum contradição entre Paulo e Cristo, entre Cristo e Paulo. E também não há dois pensamentos, existe apenas um único pensamento.